Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o uso sustentável da bicicleta. De acordo com o IBGE, apenas 4% dos brasileiros usam esse meio de transporte. Uma pesquisa feita em parceria da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas e o Laboratório de Mobilidade Sustentável da UFRJ mostrou um panorama inédito na América Latina. Quase 1.000 ciclistas foram entrevistados. Os resultados apontaram que o uso da bicicleta gera uma economia na emissão de gases poluentes em mais de 385 mil toneladas por ano. O impacto positivo também chega no bolso do brasileiro. O estudo mostra que a mudança do carro para a bicicleta gera uma economia, em média, de R$13 mil. O Brasil produziu mais de 5 milhões de bicicletas em 2015, segundo o IBGE. Como aumentar o uso desse meio de transporte? Como melhorar a qualidade de vida do carioca? Para saber essas e outras respostas, eu converso agora com o Vitor Andrade. Ele é coordenador do Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vitor, obrigado pela sua participação. Como é que a gente pode fazer para o carioca andar de bicicleta quando ele tem como empecilhos a violência do trânsito por parte dos motoristas, a violência dos bandidos e a falta de ciclovia em boa parte da cidade, como por exemplo na Zona Norte e na Zona Oeste, que os moradores dizem que praticamente não existe ciclovia? É muito importante termos uma política holística e integrada para promover a bicicleta. E os nossos dados indicam que as pessoas vão migrar para o uso da bicicleta se houver infraestrutura, se houver segurança viária. E nós entendemos infraestrutura cicloviária como algo que vai além da ciclovia e da ciclofaixa. Por exemplo, velocidade no trânsito, elevadores nas estações de trem e metrô, bicicletários. Então, há necessidade que seja construída uma estrutura que promova esse uso e que as pessoas se sintam incentivadas a deixar o seu carro ou deixar o ônibus e utilizar a bicicleta. Agora, como é que se pode minimizar essa questão da violência? É com educação, é com repressão? Eu acho que, novamente, há diferentes modos de se fazer isso. Não é uma política focada em apenas um ponto. Isso vai desde a educação no trânsito, mas também na alteração das velocidades máximas permitidas. É inaceitável que numa cidade como Rio de Janeiro a gente tenha dentro da área urbana velocidades máximas de 90 e 80 km por hora, por exemplo. Um caso assim clássico, a Avenida Atlântica é conhecida no país inteiro. Você tem a velocidade máxima permitida de 70 km por hora. E isso é muito grave e traz muita insegurança para o pedestre e para o ciclista. Um tema que eu queria saber se o laboratório da FRJ examinou em algum momento, que é a questão da saúde de quem pedala. Qualquer um pode sair pedalando por aí sem passar por um exame físico rigoroso? Certamente. A verdade, o pedalar é uma atividade física moderada. E alguns estudos indicam até que é muito melhor você pedalar do que você não pedalar. Tem um impacto muito positivo na sua saúde. A gente vê hoje uma curva demográfica onde a população brasileira está envelhecendo muito rápido e a ampliação das doenças crônicas, obesidade e, por exemplo, algumas doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares. Então, política de saúde também um incentivo ao andar e ao pedalar. A gente precisa fazer isso para diminuir os custos do SUS e de outras atividades de saúde. Poder levar a bicicleta no transporte público, isso pode ser um estímulo? Quer dizer, se o dono da bicicleta ele puder transportar a bicicleta dele no metrô, no trem, na barca, no ônibus, isso estimula? Vocês estudaram esse ponto? Certamente, isso é chave. Novamente, a nossa pesquisa indicou que praticidade, presença de infraestrutura e segurança viária são chaves. Então, numa cidades com escala do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e outras, elas precisam ter sistemas intermodais eficientes. A bicicleta e também o andar, eles podem ser alimentadores de sistemas de transporte de massa, como o metrô e como o trem. Então, tanto utilizar ou levar a bicicleta nesses sistemas, mas também ter bicicletários, onde a pessoa possa deixar sua bicicleta lá e pegar um outro modal. Isso existe de fato no Rio de Janeiro? Os meios de transporte destinam um espaço? Existe bicicletário suficiente no metrô, no trem?
Infelizmente ainda não. Eu sou otimista e vejo esforços de diferentes atores, prefeitura, concessionárias, tentando isso, mas ainda é muito limitado. O que Por impede? exemplo, o metrô você só pode levar a sua bicicleta aos domingos. Novamente, eu acho que falta uma política clara do governo local de incentivo a esses modais. E uma política holística de transporte. Hoje em dia, a política relativa à bicicleta está isolada e não faz parte da política de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente pensa em infraestrutura cicloviária, bicicletas públicas, que são um sucesso no Rio de Janeiro, todos esses sistemas têm que estar conectados a uma política maior de transporte. Num país onde o carro é símbolo de status, objeto de desejo de boa parte da população, como é que se faz para convencer as pessoas a deixar o carro em casa e andar de bicicleta? Esse é um grande desafio que nós temos. Certamente a imagem do carro ela é muito apelativa e muitas pessoas migram para o modal motorizado quando tem a oportunidade. Mas nós vemos uma mudança cultural, principalmente nas novas gerações, a atração novamente para os centros das cidades, atração para áreas caminháveis, morar próximo ao seu emprego, utilizar tanto o transporte público quanto bicicleta. E isso tem perpassado diferentes dimensões da sociedade. Em comerciais, na televisão, anúncios de empresas, de lojas, a bicicleta tem estado cada vez mais presente e esse estilo de vida saudável tem estado mais presente. No laboratório do UFRJ, vocês estudaram também o investimento feito nas grandes capitais brasileiras em no transporte com bicicleta. O que foi feito até hoje é suficiente? Não é suficiente. Nós chegamos a um valor, um total estimado do que foi investido até hoje em ciclovias nas capitais brasileiras e esse valor é de aproximadamente 1,2 bilhão. Quando a gente fala esse número imenso, parece muita coisa, mas infelizmente não é. É muito pouco. Por exemplo, o Rio de Janeiro investiu R$ 55 per capita em infraestrutura cicloviária. Ao longo de toda a história? Ao longo de toda a história. São Paulo investiu R$ 25 apenas, é metade do Rio. E se pegarmos a política atual do governo da cidade de São Paulo em recapeamento de asfalto nas ruas, é mais do que o dobro do que São Paulo investiu na sua história inteira em infraestrutura cicloviária. Então, vemos a partir desses dados que a mobilidade ativa, o pedestre, o ciclista, ainda são muito desvalorizados e não têm prestígio na tomada de decisão aonde vão ser os investimentos em transporte. Quanto o Rio precisaria investir por pessoa para ter um sistema de bicicleta bom? Em termos de infraestrutura cicloviária, atualmente a gente tem esses R$ 55 per capita. Eu diria, no mínimo, investir 20 vezes mais o que já foi investido. Para a gente ter a base para se promover a bicicleta. Você acredita nisso? Investir 20 vezes mais? Isso rapidamente isso pode acontecer? Rapidamente não, mas eu acredito nisso e certamente é o futuro. As cidades no mundo inteiro têm caminhado para isso e para nós termos uma sustentabilidade até econômica da cidade, não tem outro caminho que não seja através da mobilidade ativa. O preço de uma bicicleta ainda é hoje um empecilho para a maioria da população? Nós temos diferentes segmentos de produção de bicicleta, de diferentes faixas de preço. Agora, é necessário que haja um investimento e o apoio do governo para que as bicicletas cheguem a preços menores. Há grande subsídio na indústria automobilística, mas não tem nenhum tipo de subsídio na indústria de bicicletas, com exceção de Manaus. Mas a maior parte da produção não está localizada na Zona Franca de Manaus. Para terminar, qual é a bicicleta ideal? A bicicleta ideal, não acredito que haja bicicleta. Qualquer bicicleta é ideal. O ideal é que você pedale, que você caminhe. Vai ser muito bom para a sua saúde, isso já está comprovado, e vai ser muito bom também para a sua economia, para o seu bolso. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação aqui no Rio em Pauta. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Nós ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta. Tchau.